Vamos lá, irmãos. O tempo já é curto e a gente precisa começar nossa sala aqui, ok? Então, se você puder conversar lá fora ou se dirigir à sua classe, nós ficaremos muito agradecidos. Irmãos, nós temos estudado aqui o texto de Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 26. Nós vimos o mandato espiritual. Nós vimos a questão da identidade, quem é o homem criado por Deus, quais foram as características que Deus comunicou a esse homem, como é que esse homem desenvolve a sua vida espiritual. Nós vimos também aqui o mandato social, como é que o homem se relaciona a partir de Deus. E a proposta hoje é vermos como o homem desenvolve cultura, como o homem desenvolve trabalho, como o homem desenvolve a sua vida a partir de Deus também. Antes de lermos o texto, eu quero dividir esse tempo então em duas etapas. Eu quero falar com você a visão que é desenvolvida a partir da queda de Gênesis 3, e nós vamos ver em Gênesis 4 os exemplos bem claros na descendência de Caim. Depois eu quero mostrar um pouco para você da visão gnóstica, a visão que o gnosticismo tem do trabalho. Nós vamos também conversar um pouco sobre a visão que Tomás de Aquino desenvolveu sobre o trabalho, a visão da graça versus a natureza, do sagrado versus profano. E vamos ver um pouco também da teologia existencialista da prosperidade, e como também a visão do liberalismo teológico que nasce após a Reforma, após o Iluminismo, ele concebe a ideia de trabalho, como ele concebe a ideia de cultura. E se der tempo aí, se Deus quiser, a gente entra na visão bíblica do trabalho. No começo eu fiquei pensando e bem tentado a dizer assim, não, se a gente analisar a visão bíblica, o coração da gente já vai perceber de forma clara aquilo que não é bíblico. Mas ao mesmo tempo eu penso que existe tanta coisa que já faz parte do nosso relacionamento com o mundo, com o trabalho, com a cultura, com aquilo que é produzido, que muitas vezes a gente nem percebe que a gente tem uma visão assim, que aquilo já foi absorvido por nós, e a gente vai vivendo sem nem se dar conta que muitas vezes a visão que nós temos é uma visão liberal, ou é uma visão como fruto também do liberalismo, esse neopentecostalismo que visualiza o trabalho como sendo uma questão meramente de prosperidade, ou até mesmo esse dualismo tomista de sagrado e profano e coisas do tipo. Então, eu queria ver com você de trás para frente. A gente vai ver a parte ruim nessa primeira meia hora aí, e depois a gente vê a visão bíblica daquilo que Deus pensa e daquilo que Deus, por meio do seu caráter, comunicando ao homem, estimula o homem a desenvolver então no Éden, e depois restaurados em Cristo, a gente pode viver isso mais uma vez, a visão de Deus por meio de Cristo. Bom, quando a gente olha Gênesis capítulo 3, por exemplo, a gente vê um castigo de Deus que é dado ali a Adão. O versículo 17 do capítulo 3 de Gênesis nos diz assim a palavra do Senhor: E a Adão disse: Visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Irmãos, a partir daqui, desse castigo que Deus dá ao homem, e a gente precisa dividir aqui esse castigo, porque esse castigo não é só ao homem, mas também ao cosmos como um todo, à criação como um todo. A terra, ela se torna maldita, ela se torna amaldiçoada por conta do pecado do homem. Toda a criação, ela está debaixo dessa maldição. E Paulo, lá em Romanos, no capítulo 8, ele vai dizer que a própria criação, ela geme na expectativa da revelação dos filhos de Deus. E lá em Apocalipse, no capítulo 21,
a gente vai perceber na visão de João que Deus, ele cria novos céus e nova terra. E aí a gente tem essa perspectiva do cosmos, do todo criado, como restaurado por Deus agora. Nós fomos criados a partir da terra, mas a nossa identidade, ela não é definida pela terra. Mas aqui Deus, ele olha para Adão agora e diz assim: tu és pó. A identidade de Adão agora aqui parece que passa a ser redefinida. Passa a ser agora a partir do pó, a partir daquilo que ele foi criado. E a partir disso, e tendo isso como ponto de partida, o trabalho, ele passa a ser agora como uma busca por identidade no coração do homem. O homem, ele não mais parte de Deus para governar a criação, e a gente vai ver isso aqui na segunda parte, mas o homem agora parte da criação para um desejo de satisfação do seu coração na criação. Era como se a criação agora fosse o instrumento que identifica o homem. É como se a criação agora ela fosse o campo onde o homem é definido como ser. E o trabalho e a cultura e todas as produções que fluem da existência humana, elas passam então a dignificar o homem, a trazer sentido e significado para a vida do homem. E aí então se desenvolve um processo de adoração. Porque, irmãos, se nós não estamos adorando a Deus, se Deus não é aquele que nos dá a identidade, se Deus não é aquele que é o eixo central da nossa vida, outra coisa passa a ser. E como o Roberto falou aqui hoje pela manhã, no culto agora pela manhã, o trabalho falha. E é tanto que o homem experimenta isso já aqui em Gênesis capítulo 3, porque há uma batalha da terra, da criação contra o próprio homem. Ela vai produzir cardos e abrolhos. A maldição da terra agora é uma luta contra o homem. O homem, ele trabalhava antes da terra, antes da queda. Quando Deus cria o homem, Deus dá poder ao homem e dá um status ao homem de realeza. O homem se torna um vice-gerente de Deus, ou um administrador de Deus, para administrar a cultura, para administrar o trabalho, para a glória de Deus. Só que a partir de Gênesis 3, essa visão de Deus, essa perspectiva de Deus, ela é quebrada no coração do homem, e o homem agora busca a sua dignidade no trabalho. A partir disso, a gente vai ver, por exemplo, a teologia liberal, dentro de alguns aspectos aí, buscando a dignidade do ser humano por meio da obtenção ou da promoção social. Irmãos, a gente precisa lembrar que a teologia liberal, ela surge num campo onde o Jesus Redentor, aquele Cristo que veio me salvar de uma realidade de morte espiritual, toda essa realidade espiritual, ela é substituída por um simples Jesus histórico. Isso é um dos lados da teologia liberal. Ela nasce na época do racionalismo, onde as pessoas tentam se afirmar a partir daquilo que é concreto, daquilo que eles entendem que pode ser decifrado, provado como verdade. Então, teólogos como Rudolf Bultmann, por exemplo, eles trabalham, ou ele vai trabalhar no desenvolvimento de uma teologia chamada teologia da demitologização da Bíblia. O que é que esse nome tão complicado aí significa? Significa que tudo aquilo que é extraordinário, tudo aquilo que aponta para uma redenção, num campo onde não é meramente existencialista, tudo aquilo que de alguma forma não pode ser provado pelos métodos de obtenção de uma verdade pura, tudo isso então é desprezado. Então, por exemplo, Jesus andando sobre os mares, sobre as águas, isso é um mito, então a gente corta. Jesus que ressuscitou um morto, isso é um mito, a gente corta. Jesus que ressuscitou dentre os mortos, isso é um mito, a gente corta. As passagens do Antigo Testamento, o homem
com os outros 3 dentro da fornalha. A gente corta, isso é mito. Eles saem cortando tudo aquilo que é sobrenatural da palavra de Deus, e o que é que resta então? Resta uma perspectiva histórica da palavra de Deus, e daí se desenvolve a busca pelo Jesus histórico, por uma visão social de Cristo. Jesus como um homem bom, Jesus como um homem que fazia o bem, Jesus como um homem que saciava a fome dos pobres. O conceito de justiça na Bíblia não é mais traduzido como um conceito de justificação. O justo que deu a sua vida pelos injustos. Mas o conceito de justiça na Bíblia, ele é diminuído drasticamente para simplesmente uma visão de justiça social. Então esse é o desenvolvimento da teologia liberal dentro dessa visão de cultura. Com também outras ideias e outros idealismos aí que vão nascendo, a teologia liberal ela abraça esses idealismos. Por exemplo, o idealismo marxista, quando ele surge, a teologia liberal acha um apoio nele. E principalmente após o Congresso de Lausanne, um que foi discutido por John Stott e outros teólogos bíblicos sobre a visão da missão integral. Essa visão, ela quando vem para a América Latina, teólogos católicos como Leonardo Boff e como outros, e hoje é difundido isso por Ariovaldo Ramos e outros que se tornaram liberais, de uma teologia liberal, esses teólogos começam a pensar numa teologia voltada para a América Latina. Perceba que não é a Bíblia que vai definir a cultura, mas é por meio das lentes da cultura que a Bíblia deve ser interpretada. Não é mais a lente ou as lentes da palavra de Deus que me fazem ou que levam a igreja a interpretar a cultura, a interpretar o trabalho e a vivenciar e a evidenciar a vontade de Deus no meio cultural ou nas suas produções. Mas agora a própria cultura é quem define a palavra de Deus. É quem define aquilo que é ou aquilo que não é. É por visões assim que nasce, por exemplo, a teologia feminista, a teologia da libertação negra, a teologia da libertação dos índios, dos povos minoritários e disso, daquilo, outro. Por quê? Porque a cultura agora, ela tem que buscar na Bíblia um tipo de resposta para dar para essas minorias. E interpretações fraudulentas, elas saem dentro dessa visão. As pessoas forçam o texto para dizer uma coisa que o texto não está dizendo. Jesus nunca trouxe uma proposta onde essa justiça que a gente vê aos olhos do homem seria aplicada completamente na sociedade. Por exemplo, quando aquela mulher quebra aquele vaso com perfume caríssimo e Judas levanta assim dizendo, olha, esse dinheiro seria melhor que fosse gasto com os pobres. Jesus dá uma resposta a Judas que é muito interessante. Jesus vai dizer, olha, os pobres vocês sempre terão com vocês. Não é o fato de que Jesus está dizendo assim, vocês procurem depois da minha partida trabalhar em favor dos pobres. Mas a questão é que é uma realidade que não muda, sempre existirá. A igreja passa então a enxergar a produção cultural, assim como o trabalho, como sendo um meio de dignificação. Eu conversava um tempo atrás com um teólogo, um pastor de linha liberal, e ele dizia que o grande alvo da igreja hoje em dia deveria ser entrar nas comunidades, entrar em locais carentes e mudar aquela realidade para que as pessoas pudessem alcançar um patamar de dignidade humana. Irmãos, eu não desprezo isso como um todo. É claro que existe um papel da igreja em diversos meios. Eu estava conversando, eu lembro, com o pastor Fábio Ito, e ele estava falando, por exemplo, de um conselho em algumas igrejas que ele anda e que conhece, de alguns empresários que eles se abrem para a perspectiva da formação de um conselho bíblico que é formado por pessoas mais maduras dentro da igreja, que se tornam conselheiros dele na caminhada da sua empresa.
Ele falou, por exemplo, da história de um homem lá de Goiânia, que tem uma grande construtora, e esse homem resolveu ter um conselho de pessoas sábias para trabalhar com ele. Esses homens não recebem nada por isso, mas ao mesmo tempo, o poder de voto deles agora na empresa é o mesmo poder do dono da empresa. Veja só que coisa interessante. O dono da empresa abre mão do seu voto, do seu posicionamento muitas vezes, para agora trabalhar como um conselho. E aí foi discutido nesse conselho, não sei quantos lembram aqui, Fábio falou isso aqui, daquela perspectiva de trabalhar com resíduo zero na empresa. E eles começaram a trabalhar com isso. Todo o lixo da empresa era processado e era transformado em material para construção. E no final de cada obra, o dono daquela empresa, ele dá uma casa de graça para um dos seus funcionários, para um dos pedreiros ou pintores que trabalhou na construção daquele determinado prédio lá. E essa escolha do funcionário, ela é realizada pelos próprios funcionários. Então isso é uma ideia muito boa. E de certa forma, isso representa um processo de dignificação da pessoa. Só que o grande alvo, irmãos, não é simplesmente esse, porque nesse processo, o grande alvo, o grande propósito de fazermos qualquer coisa desse tipo, o grande propósito de alguma forma nos envolvermos em projetos ou em qualquer outra coisa que a gente possa desenvolver, é a pregação do Evangelho. E muitas vezes a gente diminui isso aí, pensando que as pessoas elas podem atingir uma dignidade a partir daquilo que possa ser mudado na realidade delas, simplesmente de forma existencialista. E não pode. Eu lembro que um pastor uma vez falando, ele disse que é como se a gente ligasse o ar-condicionado do vagão daquela pessoa numa locomotiva que está indo para o inferno. A pessoa fosse bem confortável, numa casa nova, com um bom emprego, com um bom carro, mas está indo para o inferno da mesma forma. Isso não vai redimir essa pessoa. Entretanto, o liberalismo ele impõe essa visão de um Jesus meramente histórico, de um Jesus que veio para salvar o homem das suas mazelas sociais e daquilo que ele vive no aqui e agora. Outra visão do trabalho distorcida que a gente tem, eu coloquei aqui como trabalho significando um pote de ouro atrás do arco-íris. É o trabalho simplesmente ou meramente para obtenção de dinheiro, de poder, e isso é um processo de idolatria. Não é que a gente não tire a nossa subsistência do trabalho, mas quando nós olhamos para o trabalho ou para qualquer produção nossa, como meramente uma obtenção de recursos para a nossa sobrevivência, e se você for demitido amanhã? Já pensou? Eu lembro que quando eu era final da adolescência, eu tinha uma amiga, a gente morava no interior, e essa minha amiga, o pai dela era dono de 3 supermercados numa cidadezinha do interior. E aí começou uma crise muito pesada, eu acredito que lá em 97, 98, por aí, redução de prazos de financiamento, aumento de taxas de juros. E aí esse homem, que era um homem muito reto, assim, ele trabalhava bem e muito, e também pagava suas contas em dia, ele começou a atrasar suas contas. Começou a atrasar, começou a ir duplicata para cartório, essa coisa toda, e ele suicidou-se. Porque ele não suportou aquilo ali. Ele não suportou a vergonha, não suportou as cobranças, não suportou aquela pressão. Porque para ele, o fato de prezar pelo nome, o fato de poder pagar as suas contas em dia, o fato de poder prover para a sua casa, possuía uma visão centrada nele mesmo. O Salmo 36, ele fala sobre, versículo 1 ao 3, ele revela uma crise caótica. Ele fala de montes se dissolvendo, outros montes se atirando no seio dos mares. Ele fala sobre uma realidade caótica, sobre águas tumultuando as coisas, espumando a sua fúria. E os salmos, eles são canções.
E é interessante como esse salmo é desenvolvido, porque do versículo 1 ao versículo 3 é como se todos os instrumentos estivessem cantando ou tocando ali e tornando aquele ambiente bem dramático. E de repente, no final do versículo 3, algumas versões você vai encontrar aí, tem uma palavrinha selá, que significa uma pausa. É como se desse uma pausa ali e o versículo 4 começasse com aquela melodia bem singela, bem doce, aquela coisa bem gostosa de se ouvir. Uma flauta tocando de repente, ou o dedilhado de uma harpa, e ali o salmista traz à lembrança uma verdade que é essencial. Há um rio que corre na cidade de Deus, no santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Irmãos, nas crises que nós passamos, muitas vezes a vida vai se tornar um caos. Em toda essa crise, muitos irmãos experimentaram uma baixa considerável na sua renda. Outros experimentaram demissões, perderam o emprego. E em meio a todo esse caos, se nós não percebemos o controle de Deus, e isso tem a ver, irmãos, com a adoração. Se nós não percebemos o controle soberano de Deus, de um Deus que está assentado no centro da cidade, e que tudo nessa cidade, ou que a vida nessa cidade é uma vida que experimenta da shalom de Deus, irmãos, muitos de nós também tenham como opção o suicídio. Porque a mente não aguenta. A mente não aguenta. A nossa estrutura não aguenta. Não estou incentivando ninguém aqui a cometer suicídio não, irmãos. Mas o corpo não aguenta. Quantas pessoas nos nossos dias vivem crise de ansiedade? Vivem crises terríveis porque não conseguem dar conta. E tudo isso é um sistema de adoração, porque nós entendemos o trabalho como o meu sustento. E ponto final. Nós entendemos o trabalho e aquilo que a gente pode produzir como sendo aquele pote de ouro escondido atrás do arco-íris, que quando eu encontro está bem demais, eu garanti a minha vida, agora eu estou seguro, agora eu estou confortável, agora eu tenho um novo patamar, agora eu desenvolvi, agora eu sou alguém na vida, e coisas do tipo. E muitos dos nossos filhos são discipulados por nós dentro dessa perspectiva. Nós invertemos a prioridade. Nós não trabalhamos a dependência de Deus, o senhorio de Cristo, a centralidade de Deus e a soberania de Deus em meio a todas as coisas, mas nós trabalhamos em essência a nossa soberania, o nosso crescimento pessoal e o uso do braço e de tudo aquilo que Deus deu como potencial que deveria ser consagrado e entregue para a glória dele, como tendo um fim em si mesmo. E aí os nossos filhos, eles preferem muitas vezes, e nós muitas vezes até impomos isso a eles, dentro dessa roda viva da vida, que eles devem priorizar um cursinho dia de domingo a virem para a igreja. Que eles devem priorizar os estudos ao invés de uma vida devocional. Como se uma coisa excluísse a outra por completo. Claro que um cursinho no dia do Senhor, isso não é bíblico, nem abençoa ninguém. E lá na frente se colhem os frutos. Entretanto, tem sim, irmãos, como a gente conciliar a nossa vida devocional. E eu falo aqui de tempo bom com Deus, tempo de qualidade com Deus. E não venha me dizer que tempo de qualidade é diferente de quantidade de tempo. A gente pode ter muito pouco tempo com Deus e achar que aquilo ali é uma qualidade de tempo, porque nós lemos, conseguimos isso ou aquilo, mas a gente se torna superficial, porque não tem como meditar nas Escrituras assim, como refletir na palavra de Deus, como buscar aplicações. A gente precisa de quantidade de tempo mesmo. A gente cai nesse engano até na criação dos nossos filhos, né? Não, eu não tenho muito tempo com eles, mas eu tenho qualidade de tempo. Nossa esposa, o marido, os filhos precisam de quantidade de tempo também. Mas essa visão de que o pote de ouro está escondido atrás do arco-íris
e até que eu alcance esse pote de ouro eu preciso suar, batalhar. Isso é uma visão de queda. Isso é uma visão de castigo. Isso é uma visão onde o homem precisa agora lutar contra tudo e contra todos, para obter da terra o seu sustento, na força do seu braço, naquilo que ele pode ou até mesmo nem pode fazer. Porque o resultado de toda essa caminhada que nós temos, irmãos, são muitas pessoas frustradas, cansadas, sobrecarregadas, e essa não é uma visão apenas da nossa geração. Jesus, quando percorria cidades e povoados, ele já enxergava isso de forma muito clara. Pessoas cansadas, aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor, Mateus capítulo 9. Quando ele está ali pregando o Sermão da Montanha, ele fala sobre ansiedade. E ele chama as pessoas a parar um tempo e olhar as aves do céu e os lírios do campo. E eu penso que reflexões assim, que pausas assim na nossa agenda, são extremamente necessárias, mas que ao mesmo tempo geram na nossa mente, quando a gente para, um sentimento de ociosidade e até mesmo de preguiça terrível. Parece que a gente se sente mal. E agora com os smartphones, a gente precisa sempre estar conectado. A gente não descansa a mente, a gente não descansa o coração, a gente não para contemplar Deus. A gente não para porque eu tenho 1 hora para chegar em determinado lugar, o trânsito é pesado, e eu tenho que dar resposta disso, e eu tenho que entregar aquele trabalho, e eu tenho que estar no trabalho tal hora, e eu tenho que fazer isso, e eu tenho que bater aquela meta, e eu tenho que isso, e eu tenho que aquilo outro. Irmãos, a vida vai se esvaindo. A vida vai se perdendo e aquilo que é tão importante vai sendo negligenciado. Como a vida com Deus, como a nossa família, tudo isso é colocado para outros planos. Nós cremos que de alguma forma nós podemos encontrar poder, conforto, segurança, simplesmente por trabalharmos e trabalharmos sempre mais. Outra coisa que eu penso nos nossos dias é o trabalho como um fardo necessário. Eu não sei se você já viu em redes sociais, as pessoas às vezes mandam pelo WhatsApp também, né? Chega a segunda-feira ou é o domingo, amanhã é segunda-feira. Qual é a imagem que geralmente a gente vê nas redes sociais? Aquela carinha de triste, né? Nossa, amanhã é segunda-feira. Começa tudo de novo. Mas quando chega sexta-feira, né, é uma expressão que é usada agora, né? Sextou. E aí as pessoas estão felizes agora porque chegou a sexta-feira, né? Tempo atrás aí tinha até música, né? Hoje é sexta-feira, e aí vou enfiar a cara na cerveja, tal, chega de aluguel, chega de patrão, isso e aquilo outro. Não é que eu gosto dessas músicas não, viu, irmão? Mas é que tocava tanto isso por aí, né, que a gente acaba aprendendo. As pessoas olhavam assim, né? Chegou a sexta-feira, o dia de desopilar, o dia de esquecer as broncas, o dia de varrer a sujeira para debaixo do tapete. Não é de tratar a sujeira, mas de alguma forma dar um jeito nisso aí, ser feliz. É o dia da farra, é o dia da curtição, é o dia do entretenimento. Só que me parece que essas coisas, elas não satisfazem. E a prova é que a gente não chega na segunda-feira descansado para dizer assim, nossa, vamos trabalhar de novo. Mas a gente chega com raiva na segunda-feira, dizendo assim, olha, isso é um mal necessário. Porque eu tenho contas para pagar, porque eu tenho isso. É por isso que eu suporto essas pessoas aqui. É por isso que eu aguento esse patrão chato. É por isso que eu aguento essa carga tributária. É por isso que eu suporto isso e aquilo outro, porque é um mal necessário. E muito disso tudo é alimentado por uma visão que nasceu ainda no 1º século. O gnosticismo, ele sistematiza essa visão da queda dentro de 2 vertentes. A vertente espiritual e a vertente carnal. Eu estou resumindo aqui um pouco disso, até por conta do tempo, mas dentro dessa visão gnóstica, tudo aquilo que é carne é mal. Então, o trabalho faz parte dessa minha vida carnal. Então, o trabalho é mal.
Então, todas essas produções, elas são mais, porque elas são extraídas ou elas saem dessa vida de carne, essa vida carnal, existencial que eu tenho. E por outro lado, tudo aquilo que é espiritual é bom. Tudo aquilo que produz em mim esse conhecimento transcendental é bom. A busca pelo espiritual, por se ligar a Deus pelo conhecimento ou pela gnose. E aí, eu não sei se ele sofreu uma influência direta, mas por volta do ano 1227 até 1260 e pouco, Tomás de Aquino atuou como teólogo, não do seu nascimento, né, mas ele trabalha como um dos grandes teólogos da Igreja Católica Romana. E Tomás de Aquino, ele sistematiza uma visão que é considerada uma visão dualista da vida. Porque ele trata aquilo que é da natureza, aquilo que é natural, aquilo que é existencial, versus aquilo que é espiritual. É o reino da graça e o reino natural. Ele trava uma batalha entre essas duas existências. E a partir daí a gente tem uma visão daquilo que é sagrado e daquilo que é profano. Então, por exemplo, se nós estamos na igreja, se nós estamos ligados ao clero, e vem daí essa expressão, fora da igreja não há salvação. Se nós estamos conectados ao clero, se nós estamos ligados àquilo que é sagrado, então está bom demais. Mas amanhã é segunda-feira e nós vamos para o secular. Nós vamos viver aquilo que é profano. Você já viu cidade do interior? A gente vê muito isso, né? Tem a festa do padroeiro ou da padroeira da cidade. E aí tem aquela missa lá, né? Tem a coisa toda que acontece na igreja. Mas quando você sai da igreja, o que é que você encontra? Para as crianças vai ter parque de diversão, vai ter um monte de coisa, mas geralmente depois acontece um show. E aí tem banda calypso, tem não sei o que lá, o pessoal vai beber, o pessoal vai encher a cara, o pessoal vai ficar, vai usar drogas, vai adulterar, vai fazer tudo aquilo que quiser, porque eu já recebi a bênção do sagrado e agora eu vou viver minha vida profana. Enquanto eu estou dentro da igreja é uma realidade, e quando eu saio da igreja é outra realidade. Dentro da igreja eu visto uma determinada roupa, quando eu saio da igreja eu posso vestir o que eu quiser. Dentro da igreja eu tenho todos aqueles cacoetes de crente, paz do Senhor, irmão. Quando eu saio da igreja, a conversa é diferente. A gente cria, a partir de Tomás de Aquino, essa divisão de sagrado e profano. Aquilo que é para Deus e aquilo que é para mim. Aquilo que é para o mundo, aquilo que eu produzo lá fora. E expressões como, por exemplo, música gospel e música do mundo, elas passam a surgir a partir dessa visão. Trabalho para Deus, geralmente se resume a quê? Aos ministérios que eu desenvolvo na igreja. E o meu trabalho lá no mundo, a visão daquilo que eu faço lá para fora, que aí não tem nada a ver com Deus. E lá eu posso sonegar impostos, lá eu posso ser um patrão que suga os seus empregados, lá eu forço as pessoas a trabalhar mais e não pago hora extra, lá eu coloco uma pessoa para trabalhar lá de casa, e é interessante isso, né? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa disse assim, olha, eu não contrato mais ninguém aqui de Recife para trabalhar na minha casa, porque o povo sabe demais de seus direitos. Eu trago gente do interior, eu vou lá no interior e descubro uma moça lá que está passando necessidade, eu digo assim, vamos lá trabalhar na minha casa, e ela não sabe de nada de direito. E aí chega lá em casa, dorme lá em casa, trabalha quando eu acordo e só para de trabalhar quando eu vou dormir. Faz tudo, é uma beleza e não reclama de nada. Eu dou comida, dou isso, dou aquilo, tal, não sei o quê, e está bom demais. Mas você ficha a carteira? Não, ficho não. Mas você não paga as horas extras? Não, não pago não. Está bom demais para ela, estava passando fome a menina. Eu já estou sendo um abençoador da vida dela fazendo isso. Aí depois de um tempo, né, reclama e cadê a menina na sua casa? Não, eu demiti, porque ela começou a conviver com outras pessoas aqui de Recife e ficou sabendo demais.
e aí eu coloquei para fora. Você já ouviu isso? Não. Você já viu coisa assim? Você vive coisa assim? É complicado, irmãos, porque a gente faz essa divisão, essa distinção entre aquilo que é para Deus e aquilo que é para mim, ou aquilo que é do mundo. A teologia da prosperidade, ela surge dentro desse campo e dentro dessa perspectiva liberal também, e eu gosto de chamar de teologia existencialista da prosperidade. É engraçado que a gente às vezes conversa com algumas pessoas e a visão da crise para essas pessoas é uma visão de que se está em pecado. Eu estou com algum pecado oculto, alguma coisa errada, e é por isso que Deus está me punindo. E eu preciso agora me penitenciar, pagar as penitências, rever o meu caminho para que Deus volte a me abençoar, porque, afinal de contas, eu entrei naquela corrente e passei a pagar o carnezinho gospel daquela determinada igreja, porque a situação lá em casa estava difícil. Eu lembro de um tempo atrás, uma pessoa me disse que estava assistindo um programa de TV, e de repente apareceu uma pessoa conhecida que não fazia parte daquela igreja lá, da Igreja Universal, Mas fazia parte de uma igreja tradicional, que era inclusive a igreja que ela fazia parte. Ela disse assim: Léo, eu tive um susto. Aquela mulher lá do meu grupo pequeno, conheço ela demais, está passando por uma crise, e aí, na hora, a câmera mostrou assim, e o cara foi entrevistar logo nela. Por que você está aqui? Ela disse assim: eu não sou dessa igreja, mas eu entrei nessa corrente aqui, porque eu estou precisando disso lá para casa, e Deus não tem me dado na igreja que eu faço parte, por isso eu vim aqui para essa corrente. Aí eu disse: rapaz, que infelicidade, flagrada logo no dia. Rapaz, que coisa. Ele dizendo assim, e depois a gente foi conversar com ela no grupo pequeno, Ele disse assim: minha irmã, o que é que você foi fazendo aqui? Não, porque eu tenho vários testemunhos que eu já ouvi no rádio, na televisão, de pessoas que tinham um carrinho fraquinho, popular, e agora tem um carrão, de pessoas que tinham um mercadinho e agora é dono de uma rede de supermercados, porque fizeram essa corrente. É uma teologia existencialista, porque ela diz respeito ao aqui e agora. A bênção de Deus, ela é resumida e reduzida à sua prosperidade material, à sua prosperidade amorosa, a coisas que acontecem no aqui e agora. E aí, irmãos, a gente percebe isso de forma clara, desde Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 17, por exemplo, os descendentes de Caim. Quando você vê a essência dos descendentes de Caim, você percebe que isso, ou tudo isso, não é nada novo. Está presente aqui, vê só. Versículo 17 do capítulo 4. Coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e chamou a cidade Enoque, o nome do seu filho. Veja só o desejo de glória, como já surge no coração. O nascimento de uma cidade, ou a produção de uma cultura, leva o nome do meu filho agora. Ele precisa ser honrado, ele precisa ser glorificado, ele precisa ser lembrado. O seu nome deve ser perpetuado pelas gerações. Por isso, o nome dessa cidade agora é Enoque. Ok. Enoque nasceu, a Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Matusael e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas, o nome de uma era Ada e o nome de outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze, de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouvi-me agora, vós, mulheres de Lameque, escutai o que eu passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Vê só que coisa interessante. Ele pega aquilo que o filho dele produziu, o que o neto dele produziu, materiais cortantes, e ele mata um homem porque feriu a ele, e um rapaz porque ele pisou. Essa é a cultura que começa a nascer a partir da queda.
A cultura do egoísmo. Pisou no meu pé, leva o troco. A cultura da produção das coisas para a glória pessoal. Ou para a obtenção de uma glória. Mas, irmãos, a visão bíblica ela é definida de forma diferente. A visão de cultura a partir de Deus, ela é definida de forma diferente porque nós não estamos buscando uma identidade naquilo que fazemos ou naqueles títulos que de alguma forma nós teremos. Nós não estamos buscando a nossa identidade porque de repente alcançamos um grande cargo e agora as pessoas nos consideram de forma diferenciada, ou os objetos que possuímos, os bens que possuímos, nos dão uma projeção diante das pessoas. Mas a nossa identidade, ela é definida em Deus. Ela é definida em Cristo Jesus. Por isso que quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo 5, ele inicia falando sobre, capítulo 1, 2 e 3, falando sobre essa nossa identidade em Cristo. E o capítulo 4, ele chama a atenção daquela igreja para andar de forma coerente. Eu, Paulo, prisioneiro do Senhor, rogo a vocês que andem de maneira digna do Senhor, da vocação que vocês foram chamados. Sejam coerentes com a nova identidade que vocês receberam em Cristo. E lá no capítulo 5, no capítulo 6, ele fala depois de falar para maridos, esposas, pais, filhos, ele fala para senhores e servos. Em Colossenses ele também vai tratar a mesma temática. E na primeira carta de Pedro, Pedro também trata essa temática, principalmente Pedro, porque Pedro vai se referir a patrões que são maus. E ele diz que os servos que servem esses patrões que são maus, devem servi-los dentro da seguinte visão: como ao Senhor. É a mesma visão que Paulo coloca, só que o contexto que Paulo traça ali não é um contexto de maldade, de perseguição, de lutas dentro do emprego, ainda que elas possam acontecer, porque nós vivemos numa sociedade caída, e nós lidamos com pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados. E os interesses dessas pessoas, ou corporações, ou empresas, ou ambientes onde a gente trabalha, são sempre interesses egoístas, na produção de uma glória pessoal e coisas do tipo. E nós estamos desenvolvendo, ou nós somos chamados para desenvolver uma cultura do reino, mesmo em ambientes de queda. Nós somos chamados para produzir para a glória de Deus, mesmo em ambientes de queda. Irmãos, por exemplo, nós vivemos numa cidade onde tem um dos piores trânsitos do Brasil. Recife. Nós vemos todos os dias ruas que são esburacadas. A gente passa por ruas que quando fazem ali um tapa-buraco, fica aquela coisa mal feita. Haja suspensão e haja pneu de carro para rodar dentro da cidade da gente. Fora isso, a gente enfrenta engarrafamentos, o trânsito trava, é incrível como para. Tem horas que quando você sai daqui da igreja no final da tarde, eu já tirei 37 minutos daqui até a Cultura Inglesa, que fica ali na esquina. 37 minutos marcados. Daqui do portão até a Cultura Inglesa. Trânsito travado. Isso ocorre sempre no período das 5, 5 e meia da tarde até umas 6 e meia. É o que você enfrenta aqui no Espinheiro. Terrível. E eu fico pensando, irmãos, não só nisso, mas na falta de respeito que há no trânsito. E como a gente, como igreja, como nós agora, como igreja, a gente pode produzir uma cultura do reino em meio a tudo isso. Eu estava conversando com alguns jovens, e a gente pensando aí, e uma pessoa pegou e falou assim: imagina se a gente pudesse desenvolver uma prática. Eu respeito você. E a gente fosse para os sinais entregar uma cartilha junto com uma bolsinha de lixo, para a gente incentivar as pessoas a respeitarem os outros no trânsito. Por exemplo, se você está mais lento, ande na faixa da direita, faixa da esquerda é para você cortar. Se você vê o sinal piscando ali, porque vai amarelar, vá diminuindo e pare. Não estacione na faixa. Não fure fila no trânsito. Não ande pela faixa do BRT. Aí a gente começou a pensar assim, várias ideias foram surgindo.
Irmãos, isso tem a ver com a nossa voz profética, porque nós estamos denunciando à população o que o Estado não faz. Eu tenho um amigo que ele é pastor de uma igreja lá em São Paulo, e pertinho da igreja dele tinha uma praça, e nessa praça não tinha iluminação alguma, tudo acabado lá, o lixo tomava conta, uma coisa terrível. E as pessoas ficam sempre reclamando do poder público, e ele disse assim: pessoal, vamos fazer uma campanha, tal dia vai ser feriado, vamos dar um jeito nessa praça. E aí eles conseguiram doação de tinta, eles conseguiram doação de cimento, e aí o pessoal da igreja foi, varreu a praça, limpou, compraram aqueles banquinhos bonitinhos de madeira. Uma pessoa conseguiu lá a doação de um parquinho para criança, daquele de madeira, bem bonitinho, colocaram lá na praça, plantaram flores lá, fizeram uns canteiros, a praça ficou uma coisa linda. Eles não tocaram trombeta, não ficaram botando lá a placa da igreja, não fizeram nada disso. E aí o pessoal que morava nos prédios pertinho começou a perguntar aos porteiros: o que é que aconteceu? A prefeitura veio aqui, que foi isso aí na praça, tal, não sei o quê. E os porteiros começaram a dizer: rapaz, olha, o pessoal aí da igreja que fica aqui pertinho, o pessoal veio aqui, fez esse negócio aí, colocaram lâmpadas de LED, veio eletricista, mexeram aí, fizeram essa revitalização da praça, tal. E eles não botaram placas, até porque tem projeto de Adote uma Praça, né, que você pode ter, sei lá, desconto em imposto, alguma coisa do tipo, em IPTU, porque você adotou. Não, eles não fizeram por isso, não. Vieram aí, passaram um dia inteiro, está aí a praça. Sabe o que aconteceu, irmãos? O pessoal ali daqueles prédios resolveu fazer uma comitiva e ir até a igreja. Foi tanta gente que não coube dentro da igreja, para agradecer ao pessoal da igreja por conta daquilo. E o pessoal disse assim: olha, foi simplesmente o nosso papel como um mandato cultural, porque nós entendemos que Deus nos deu um mandato de dominar sobre a natureza, de dominar sobre a cultura, e simplesmente a gente está obedecendo a Deus. Veja só como é diferente da perspectiva liberal. Deus e a glória de Deus foi anunciada a essas pessoas. E é interessante que muitas dessas pessoas começaram a frequentar a igreja. Não havia nenhuma pretensão, segundo o pastor lá, de que isso fosse acontecer. Estavam simplesmente cumprindo uma ordem de Deus. Faz parte do meu mandato cultural. E aí o resultado foi que pessoas começaram a glorificar a Deus. E aí eu entendo aquilo que Jesus falou: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Ok? Então o trabalho passa a ter essa identidade definida em Deus, e o sustento, ele passa a existir. O sustento, a gente vai encontrar diversos versículos, né, provérbios, né? Vai ter com a formiga, o preguiçoso. Paulo depois vai dizer: aquele que não trabalha também não coma, não viva de forma desordenada, sendo pesados aos irmãos, lá em 2 Tessalonicenses. Então o trabalho ele serve sim para sustento, mas dentro de uma perspectiva de dependência e crença na providência divina. Existe até aquela frase, né, que muitas pessoas dizem, né: Deus quem abre portas e é Deus quem fecha portas. É de Deus que vem o sustento. Davi entende isso quando está ali separando da sua riqueza pessoal e chamando também o povo de Israel para contribuir para a construção do templo. Davi reconhece isso quando ele diz: tudo vem das tuas mãos e das tuas mãos tu damos. Ele reconhece que tudo aquilo que ele pode ter vem das mãos do Senhor. E precisa haver essa consciência em nós, irmãos. Não só de forma lógica, mas esse negócio precisa descer para o coração da gente. Para que a gente não seja tomado por essa visão mundana de que depende de nós. Um outro aspecto é o trabalho como missão. E aí a gente passa a ser livre dos fardos e perceber as pessoas do nosso trabalho, até as mais difíceis, até aquele chefe mais difícil e qualquer outro tipo de pessoa que nos persiga como um campo missionário. O trabalho deixa de ser um fardo, deixa de ser um peso, quando nós compreendemos
quando nós tomamos a consciência da nossa identidade e do nosso papel agora aqui como servos de Deus nesse mundo. Muda a perspectiva. E aí você vai dizer assim, rapaz, que bom que a segunda-feira está chegando e eu vou terminar de pregar aquilo que eu não deu tempo de terminar na sexta-feira. De repente é isso. Não, mas olha, eu não posso pregar no meu trabalho. É contra a ética do trabalho. Irmãos, a gente fala de tanta coisa no trabalho. A gente conversa tanta coisa, a gente fala de moda, a gente fala de carro, a gente fala disso, de tendência, disso, daquilo, outro. Dá tempo sim, sem prejudicar aquilo que a gente tem para fazer lá, no tempo lá do cafezinho, no almoço. Dá tempo sim a gente investir e compartilhar a nossa fé com as pessoas. As pessoas são carentes do Evangelho. O trabalho passa a ser como glorificação do nome de Cristo. 1 Coríntios 10, 31, quer comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, a gente passa a fazer para a glória de Deus. E a gente passa a desenvolver e a produzir as coisas dentro de uma cultura do reino. E aí, irmãos, dentro dessa cultura de discipulado, até com os nossos filhos, a gente passa a jogar lixo no lixo. Dentro dessa cultura do reino, a gente passa a desenvolver o nosso trabalho de forma sustentável. Deus nos deu o poder de dominarmos sobre a natureza. E esse gemido da natureza é por conta de toda a pressão que o homem que não conhece a Deus gera sobre ela. A terra é como se estivesse exausta, cansada. Muita coisa se esgotando por aí, porque quem está produzindo as coisas é gente que não conhece a Deus. Mas essa nossa recriação em Cristo nos leva a ter uma consciência diferenciada, irmãos. E a propor, e a ter propostas diferentes daquelas propostas que são propostas do mundo. Então que tal aí começar a selecionar o seu lixo dentro de casa? Que tal aí, de repente, trabalhar na perspectiva aí da carona solidária? Respeitar coisas e princípios tão simples, que muitas vezes a gente despreza, porque a gente tem muito mais em vista o nosso conforto, aquilo que é melhor para nós. E a gente não pensa de forma coletiva. Eu estava vendo aí uma campanha que foi lançada nos ônibus, né? E é claro que isso aí tem a ver com ganho, sobre pessoas que entram no ônibus sem pagar a sua passagem. E a campanha diz assim, olha, pense no coletivo, se você não paga a sua, a passagem aumenta e outro vai pagar por você. O princípio eu achei muito joia. Se a gente começasse a pensar dessa forma, irmãos, nós teríamos uma cultura do reino sendo implantada. Porque, mais uma vez, eu penso que a mente da gente fica muito confusa com relação a essas coisas. Porque a gente tem essa distinção no nosso coração entre sagrado e profano. E a gente vê essas coisas, essas práticas aí fora, como não sendo espirituais. Como se a nossa espiritualidade fosse resumida a momentos aqui. Mas o que fazemos lá fora, a forma como lidamos com esse mundo, a forma como nós produzimos cultura, a forma como nós trabalhamos, é reflexo da cultura do reino também, e é tão espiritual quanto o que nós fazemos aqui. E precisamos compreender que não existe esse dualismo, para que a gente consiga glorificar a Deus aqui, como reflexo daquilo que é glória de Deus, que é percebido na nossa vida lá fora. Amém, irmãos? A gente tenta reduzir essas coisas ao máximo, né? Mas é complicado. Tem muita coisa que poderia ser pensada a partir disso. Mas aí fica a dica para você, de repente, estudar mais sobre os mandatos da criação. E aí a gente se aprofundar mais em assuntos assim, e poder crescer mais e desenvolver a nossa vida de forma espiritual em todos os âmbitos que a gente está, porque nós somos pessoas íntegras. O Espírito não se retira de nós quando a gente está trabalhando ou desenvolvendo qualquer outra coisa. Amém? Deus abençoe você.
Obrigado aí por esse tempo. Domingo que vem, provavelmente, a classe deve estar retomando aí ao seu ritmo normal. E a gente louva a Deus pela vida dos irmãos, pela paciência dos irmãos. Deus abençoe. 11 horas, o culto vai começar. Deus abençoe os irmãos.